Há verdades espirituais que ferem antes de curar, e esta é uma delas. Santa Catarina de Bolonha, em suas visões sobre o destino das almas, viu algo que a fez tremer de compaixão. O inferno não está repleto de assassinos, ladrões ou blasfemadores, mas de pessoas que se julgavam boas. Homens e mulheres respeitáveis, corretos aos olhos do mundo, mas que viveram sem amor a Deus. O pecado que mais condena, dizia ela, é a indiferença. Certa noite, enquanto rezava em seu convento, Santa Catarina foi tomada por uma luz terrível e suave ao mesmo tempo. Viu uma planície coberta por sombras e ouviu vozes que choravam, não de dor física, mas de arrependimento tardio. Eram almas que haviam feito o bem, dizia ela, mas um bem sem fé, sem caridade, sem intenção pura. Quando tentou compreender o que via, o Senhor lhe revelou: essas são as almas que fizeram o bem por orgulho, por aparência, por amor a si mesmas. Eu não estava nelas. Se essa mensagem já toca o seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina dizia que o inferno é o lugar onde o amor foi recusado. E por isso muitos dos que ali estão não foram grandes pecadores aos olhos humanos, mas pessoas que nunca deixaram Deus entrar no coração. Não fizeram o mal, dizia ela, mas também não fizeram o bem por amor. É a tibieza, o morno espiritual, o viver sem propósito eterno. Padre Pio dizia algo semelhante: muitos acreditam ser bons porque não matam, não roubam e não traem, mas esquecem de amar. E quem não ama já está longe de Deus. Santa Catarina via essas almas no que chamava de as sombras dos justos aparentes. Eram pessoas que haviam sido honestas, generosas até, mas viviam para o mundo. O orgulho e a vaidade eram suas orações. O demônio as deixava tranquilas, dizia ela, porque já estavam adormecidas. Maria Cima, em suas conversas com as almas do purgatório, ouviu a mesma advertência. O inferno, disseram-lhe as almas, é cheio de pessoas que se achavam boas demais para mudar. Pessoas que acreditavam não precisar de confissão, que diziam: não faço mal a ninguém. Mas a ausência do mal não é presença do bem. Santa Catarina dizia que a neutralidade diante da verdade é a máscara mais perigosa do inferno. Ela viu, em uma de suas visões, uma alma que havia vivido piedosamente em aparência, mas que na hora da morte, recusará confessar um ressentimento. Parecia pequena falta, dizia a santa, mas aquele orgulho era o espinho que impedia o amor. Quando o Senhor lhe mostrou o destino daquela alma, Catarina chorou por dias. Era uma boa pessoa, repetia, mas não foi humilde. Santo Afonso de Ligório dizia: o inferno está cheio de boas intenções que nunca se tornaram obras. Santa Catarina via isso como a grande tragédia espiritual de seu tempo e também do nosso. O inimigo não precisa convencer o homem a odiar Deus, dizia ela. Basta que ele o esqueça. Ela via também que muitas dessas almas se condenam não por malícia, mas por engano. Vivem uma fé superficial, feita de ritos e tradições, mas sem transformação interior. Há quem comungue com os lábios e não com o coração, dizia. E há quem reze com palavras, mas sem amor. Essas almas acreditam que servem a Deus, mas no fundo servem a si mesmas. Maria Cima dizia que o inferno se enche de pessoas que não quiseram se esforçar para amar mais. Não é preciso odiar Deus para perdê-lo, diziam as almas. Basta viver como se ele não fosse necessário. Santa Catarina via que no julgamento essas almas ficam perplexas. Dizem: mas eu era bom. E o Senhor responde: mas não me amaste. Padre Pio dizia que no fim, não seremos julgados por quantos erros cometemos, mas por quanto amor negamos. Santa Catarina via isso como o segredo do juízo. Deus não pergunta quantas vezes caíste, mas quantas vezes levantaste por amor. Em uma visão cheia de dor, a santa viu o inferno aberto. Não descreveu monstros nem fogo material, mas uma ausência imensa. Ali não há ódio, há vazio, dizia. É a solidão de quem viveu sem Deus e agora o procura onde ele não está.
E entre aquelas sombras, ela reconheceu rostos conhecidos, pessoas que na terra foram admiradas, influentes, até religiosas, mas que nunca conheceram a humildade. Santa Catarina ouviu o Senhor dizer: o inferno é o espelho das falsas virtudes. Ali estão os orgulhosos que se julgavam santos. E ela compreendeu que o maior engano do homem é confundir bondade com salvação. Fazer o bem sem Deus, dizia, é plantar flores no deserto. Maria Sima reforçava essa verdade. A alma que confia em suas obras, e não na misericórdia, já está perdida. E acrescentava que muitas almas que se julgavam boas se horrorizam ao se verem longe de Deus. Não odiaram o Senhor, diziam, apenas nunca o amaram de verdade. Santa Catarina dizia que o julgamento dessas almas é o mais triste, porque não há rebeldia, há espanto. Elas veem a luz, dizia, mas não conseguem suportá-la. O orgulho as impede de se entregar. O inferno é o amor de Deus sentido como dor, dizia ela, porque o coração se fechou para ele. Ela via também o destino oposto. Almas simples, humildes, pecadoras arrependidas, sendo recebidas pela misericórdia. Deus prefere o pecador que chora ao justo que se vangloria, dizia, porque o primeiro ama e o segundo usa. E foi por isso que Santa Catarina chorava ao dizer: o inferno não é punição, é consequência. O homem escolhe seu destino quando escolhe o que ama. Padre Pio dizia o mesmo: existem almas que vão ao inferno não por maldade, mas por indiferença. O pior inimigo da salvação é a tibieza. Santa Catarina via isso como o mal silencioso do mundo moderno, um tempo em que muitos se julgam bons porque não fazem o mal, mas poucos se preocupam em ser santos. Ela repetia às suas irmãs: não basta ser bom, é preciso ser de Deus. E completava: a bondade sem fé é perfume sem flor, tem aparência, mas não vida. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que a mais perigosa das ilusões espirituais é acreditar que ser bom basta. O inferno, escrevia ela, é o destino dos que confundiram virtude com vaidade. Em uma de suas visões mais marcantes, o Senhor lhe mostrou almas que na terra haviam sido respeitadas, admiradas e elogiadas, mas que agora gritavam na escuridão, perguntando: por quê? Fomos boas, honestas, ajudamos os outros. E uma voz respondia do alto: mas não me amastes. Essas palavras, contava a santa, queimavam mais que qualquer fogo. Porque o amor de Deus é a luz, dizia ela, e quem viveu sem essa luz, não pode suportá-la quando ela vem. Essas almas, segundo Santa Catarina, não odiavam a Deus, apenas não o amaram acima de tudo. Viviam no bem aparente, dizia, mas um bem sem humildade é como ouro falso, brilha, mas não resiste ao fogo. Maria Sima relatava que as almas do purgatório lhe contaram algo semelhante. O inferno está cheio de gente que dizia: eu não preciso mudar, já sou bom. A alma que se considera justa fecha as portas à misericórdia. A humildade é a chave do céu, dizia Santa Catarina, e o orgulho é a chave do inferno. Ela via em suas visões que o orgulho espiritual é o mais sutil dos demônios. Ele não leva o homem ao pecado visível, dizia, mas ao engano invisível. É o demônio que faz a alma olhar para os outros e pensar: eu sou melhor. Ou mesmo, eu não sou tão ruim. Assim o inferno cresce, dizia a santa, não com grandes crimes, mas com pequenas complacências. Padre Pio dizia que o orgulho é o pecado mais difícil de ser reconhecido, porque se disfarça de virtude. Há quem se orgulhe até da própria humildade, dizia ele. Santa Catarina via isso com tristeza e temor. O diabo, dizia, não teme o pecador arrependido, mas o justo que se vangloria. Em uma de suas experiências espirituais, Santa Catarina viu o demônio aparecer-lhe não com chifres, mas com aparência de luz. Ele falava sobre amor, sobre paz, sobre bondade, mas tudo sem cruz. Ele me oferecia um bem sem sacrifício, dizia.
E então compreendi que o inferno não vem sempre com a escuridão, mas com brilho falso. O Senhor lhe revelou: o maior engano do fim dos tempos será o bem sem Deus, o amor sem verdade, a compaixão sem arrependimento, a caridade sem fé. Santa Catarina entendeu que o inferno não se alimenta do mal, mas do bem deformado. O inimigo é imitador do Criador, dizia. Por isso, ele copia o bem, mas retira o amor. Maria Sima dizia que muitas almas que se condenaram não negaram Deus abertamente, apenas viveram como se ele fosse opcional. Elas diziam: não preciso da igreja, Deus me entende. E o Senhor lhes respondeu no julgamento: sim, eu te entendi, e esperei que me amasses. Santa Catarina via nessas almas o retrato da indiferença moderna, a crença de que basta ser honesto para ser santo. Ela dizia: a quem nunca tenha matado, mas mata a alma do outro com indiferença, a quem nunca tenha roubado, mas rouba o tempo que deveria dar a Deus, a quem nunca tenha mentido, mas vive uma vida inteira sem verdade. Essas almas, segundo a santa, são as mais enganadas, porque se julgam salvas enquanto caminham para a perdição. Padre Pio dizia: a pior tentação é a de acreditar que não se tem tentação. E Santa Catarina confirmava: a alma que pensa estar segura já começou a cair. O orgulho espiritual é um abismo disfarçado de virtude. É o fariseu que agradece a Deus por não ser como os outros, mas não percebe que o publicano, em silêncio, saiu justificado. Em uma visão dolorosa, Santa Catarina viu um homem que na terra havia sido generoso e bondoso, mas que sempre atribuía suas boas obras ao próprio mérito. Tudo o que fazia, fazia para ser visto, dizia a santa. E o Senhor lhe disse: recebeste tua recompensa na terra. Essas palavras para ela eram um eco da justiça divina, não castigo, mas verdade. Santa Catarina compreendia que a salvação não se conquista com obras, mas com amor. As obras sem amor são folhas secas, dizia. Pesam, mas não alimentam. E completava: Deus não quer apenas mãos que fazem, mas corações que amam. Maria Sima dizia que muitas almas boas se condenam porque nunca buscaram conhecer a vontade de Deus. Fizeram o bem que quiseram, não o bem que ele pedia. Santa Catarina chamava isso de a virtude do orgulho. O homem faz o bem para si, não para Deus, e acredita que isso salvará. Em suas orações, a santa implorava: Senhor, livra-me de parecer santa sem ser. Ela dizia que é melhor ser pecador arrependido do que justo e hipócrita. O pecador chora e encontra o amor, dizia. O justo orgulhoso sorri e o perde. Padre Pio dizia: o inferno é a consequência de uma vida sem confissão, sem arrependimento e sem amor. Santa Catarina via que no juízo as máscaras caem. Ali dizia: não há aparência. O bem feito por vaidade se desfaz como fumaça. E ela via as almas se perguntando: por que estou aqui? E a resposta vinha como luz: porque viveste para ti, não para mim. Santa Catarina contava que a dor dessas almas é o reconhecimento da verdade. O inferno é ver Deus e saber que o perdeste. E o que mais a impressionava era a ausência de revolta. Elas não odeiam, dizia, apenas entendem tarde demais. Maria Sima dizia que o inferno é povoado por gente boa que nunca se confessou, que não acreditava que pequenos pecados eram importantes, que achava que a misericórdia dispensava a mudança. Santa Catarina via isso como o veneno suave do mundo, a ideia de que Deus é amor, mas não justiça. Ela dizia: o amor sem justiça é ilusão, e a justiça sem amor é desespero. E completava: o inferno nasce quando o homem tenta separar uma coisa da outra. Padre Pio dizia: Deus perdoa tudo, mas só ao arrependido. Santa Catarina repetia: a porta da misericórdia está sempre aberta, mas muitos não entram porque se julgam já salvos. E concluía com uma frase que atravessou os séculos: o inferno é a morada dos que se julgaram bons o bastante para não precisar de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam.
Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que a mais cruel das ilusões é aquela que vem disfarçada de virtude. Há muitas almas, dizia, que caminham para o inferno convencidas de que estão indo para o céu. Elas rezam, mas apenas com os lábios, ajudam os outros, mas por vaidade, sorriem, mas desprezam no coração. Deus não se deixa enganar pelas aparências, dizia a santa. A balança divina pesa o amor, não o gesto. Em uma de suas visões mais profundas, Santa Catarina viu o momento em que a alma se apresenta diante de Deus após a morte. O julgamento era silencioso. Não havia tribunal nem acusação. A alma via toda a sua vida como um espelho luminoso. Cada pensamento, cada intenção, cada emoção oculta se tornava clara. É nesse instante, dizia ela, que o homem descobre o que realmente amava. Alguns, ao verem a verdade, se curvam em arrependimento e são envolvidos pela misericórdia. Outros, porém, desviam o olhar porque não suportam a luz. São esses, dizia a santa, os que chamam o inferno de casa. Maria Cima dizia que as almas que se condenam sofrem principalmente pela omissão. Não pecaram por maldade, diziam as almas, mas por não terem feito o bem que podiam. Elas viram a necessidade do próximo e se calaram. Viram o erro e permaneceram neutras. O inferno se alimenta da indiferença, dizia Santa Catarina, porque o amor verdadeiro nunca é passivo. Padre Pio dizia: o demônio não precisa de grandes pecados, apenas do teu silêncio diante do mal. Santa Catarina confirmava: quem fecha os olhos para o sofrimento do outro fecha o coração para Deus. E explicava que o juízo de cada alma revela não apenas o que ela fez, mas o que deixou de fazer. Seremos julgados pelo amor que demos, mas também pelo amor que negamos. Em uma noite de oração, a santa viu uma alma cercada por luz e sombra ao mesmo tempo. Ela havia sido generosa, caridosa, mas sempre buscou reconhecimento. O bem que fazia, dizia, não subia ao céu porque nascia do orgulho. O Senhor lhe disse: essa alma construiu sua casa sobre areia. Santa Catarina entendeu que o bem humano, sem Deus, é como uma vela acesa ao vento. Pode brilhar por um tempo, dizia, mas se apaga quando o julgamento sopra. Ela ensinava que há duas formas de bondade: a humana, que busca recompensa, e a divina, que nasce do amor. A primeira cansa, dizia, a segunda liberta. A bondade humana quer ser vista, a divina quer servir. A bondade humana calcula, a divina confia. A bondade humana dá o que sobra, a divina dá o que é. O inferno, dizia, é o lugar onde só o primeiro tipo de bondade floresceu. Maria Cima dizia que muitas almas boas ficaram surpresas ao ver o julgamento. Elas acharam que suas boas ações bastariam, diziam, mas esqueceram de pedir perdão, de amar verdadeiramente, de confiar. O Senhor não rejeitou o bem que fizeram, mas o transformou em lembrança dolorosa. Elas viram o quanto poderiam ter amado mais. Santa Catarina dizia que esse é o maior tormento da alma condenada, a lembrança do bem que não fez por amor. Ela via o inferno não como um castigo arbitrário, mas como uma escolha revelada. Ali, dizia, o homem é deixado com o amor que escolheu. E o amor sem Deus é frio, vazio e estéril. É o amor do mundo, o amor que troca, que exige, que se mede. No inferno, dizia, a bondade sem luz, compaixão sem verdade e justiça sem misericórdia. Padre Pio dizia, o inferno é a eternidade da ausência de Deus. E Santa Catarina completava, a ausência de Deus é a ausência de tudo. Ela via as almas ali vagando, presas à memória de suas boas obras, mas incapazes de se alegrar nelas, porque foram feitas sem o Espírito. O bem feito por vaidade, dizia, é peso no além. Ela também via a diferença entre o purgatório e o inferno. No purgatório há dor, mas também esperança. No inferno há lembrança, mas sem consolo. As almas do purgatório clamam, ainda amamos. As do inferno murmuram, amamos a nós mesmos. Maria Cima dizia que o purgatório é o hospital da alma, o inferno é o túmulo do orgulho.
Santa Catarina compreendia que o orgulho é a raiz de toda condenação. É ele que faz o homem dizer: não preciso de ajuda. E Deus, que é a humildade, não pode entrar onde o orgulho impera. O diabo foi o primeiro orgulhoso, dizia, e todo orgulhoso é seu reflexo. Em uma visão cheia de compaixão, Santa Catarina viu uma alma que fora temente a Deus, mas orgulhosa de sua piedade. Rezava, mas julgava, ajudava, mas desprezava. Quando morreu, acreditou ir direto ao céu. Mas ao ver a luz de Cristo, recuou porque aquela luz revelava tudo o que ela tentará esconder. O inferno é a incapacidade de suportar o olhar de Deus, dizia. O orgulho é a pele que queima nesse fogo. Ela entendia que o amor verdadeiro é humilde. A alma que se sabe pequena é a mais grande, dizia. A que se crê justa é a mais cega. Por isso, exortava: não temas o pecado confessado, mas o bem não santificado. O pecado pode ser lavado, mas o orgulho, se não for renunciado, apodrece o coração. Padre Pio dizia que o demônio tem mais medo de uma confissão sincera do que de 1000 exorcismos. Santa Catarina via nisso a chave da salvação, o arrependimento. A alma que reconhece o próprio nada, dizia, é imediatamente envolta na misericórdia. Maria Sima dizia que as almas condenadas pedem apenas uma coisa: que os vivos aprendam a se humilhar. Santa Catarina ouvia o mesmo do Senhor: bem-aventurados os que se confessam culpados, porque a verdade os libertará. E então ela compreendeu que no fim o inferno não é o lugar dos piores, mas dos mais frios. Os que mataram o corpo podem ser perdoados, os que mataram o amor, não o quiseram. Por isso repetia às suas irmãs: não busque ser boa, busca ser de Deus. A bondade passa, o amor fica. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que o que mais a fazia chorar não era ver as almas culpadas no inferno, mas as enganadas. Elas acreditaram que estavam seguras, dizia, porque o mundo as chamava de boas. E o Senhor lhe revelou: essas são as almas mornas que não me negaram, mas também não me amaram. Viviam para a própria reputação e não para a verdade. A santa compreendia então que o inferno é o resultado de uma vida sem ardor, de um coração que nunca quis se incendiar de amor. Em suas últimas visões sobre o destino das almas, ela viu que o inferno não era feito apenas de sombras e dor, mas de lembranças. Cada alma lembrava os momentos em que poderia ter amado mais, perdoado mais, acreditado mais, e não o fez. O inferno, dizia, é o eco das oportunidades perdidas. Maria Sima ouvia o mesmo das almas condenadas. O que mais dói não é o fogo, é a consciência. Elas compreendiam tarde demais que viveram para si mesmas. Fizemos o bem, diziam, mas não por Deus. Santa Catarina dizia que esse lamento ecoa por toda a eternidade. O bem sem amor é o que mais pesa no inferno, dizia, porque foi o bem que poderia ter salvado, e não salvou. Ela via que muitos desses corações haviam sido generosos, mas orgulhosos. Acreditavam em Deus, mas não o obedeciam, dizia. Falavam dele, mas não o amavam. O Senhor lhe revelou: essas almas foram boas sem graça, piedosas sem fé, corretas sem humildade. Santa Catarina compreendeu então que não há salvação fora da entrega. O homem não é salvo pelo que faz, dizia, mas pelo quanto se deixa amar. Padre Pio dizia, no juízo: o Senhor perguntará: amastes? E nada mais. Santa Catarina afirmava que essa pergunta resume toda a eternidade. Porque o amor é o critério de tudo. Quem amou mesmo com falhas encontrará misericórdia. Quem não amou mesmo com boas obras encontrará vazio. Em uma de suas orações, Santa Catarina pediu ao Senhor que a deixasse ver o mais profundo do inferno. E o que viu a fez tremer. Havia ali almas que na terra eram lembradas como bondosas, devotas, até religiosas. Mas a luz de Deus revelava a raiz de cada gesto, e essa raiz era o orgulho. Tudo o que faziam, dizia a santa, faziam por si mesmas.
Suas boas obras eram espelhos. E Jesus lhe disse: amavam a própria imagem mais do que a minha. Ela entendeu então que o orgulho é a anti-oração, a recusa silenciosa do amor. O inferno não é povoado por assassinos, dizia, mas por orgulhosos. E completava: o homicídio mata o corpo, o orgulho mata a alma. Maria Sima dizia que as almas condenadas pedem apenas que se avise os vivos. Não basta ser bom, é preciso ser humilde. Uma alma lhe disse: eu era generosa, mas não perdoava. Ajudava, mas criticava. Falava de Deus, mas não o ouvia. E agora compreendo que o inferno é isso: viver eternamente sem escutar o amor que eu mesma calei. Santa Catarina compreendia que o inferno é o reflexo da escolha feita em vida. Deus não fecha as portas do céu, dizia. O homem é quem fecha o coração. E quando a alma fecha o coração, a misericórdia não tem por onde entrar. O inferno é o lugar onde o amor de Deus é sentido como dor, porque a alma já não sabe recebê-lo. Ela via, em suas visões, anjos chorando pelas almas que se perderam. Eles não choram por desespero, dizia, mas por amor ferido. E Jesus lhe explicou: nenhuma alma se perde sem que o céu tenha chorado por ela. Essa revelação fez a santa consagrar sua vida em oração pelos que mais se achavam salvos. O orgulhoso precisa mais de oração do que o pecador, dizia. Porque o pecador sente dor, o orgulhoso sente razão. Padre Pio dizia que o maior milagre é a conversão de um coração frio. Santa Catarina via isso como sinal do tempo da misericórdia. Enquanto a alma sente remorso, o inferno ainda não a possui, dizia. Mas quando ela se justifica, o abismo se abre. Maria Sima confirmava: o inferno não é um castigo imposto, mas um amor rejeitado. E Santa Catarina completava: o amor de Deus é tão puro que para quem o rejeita ele se torna fogo, e para quem o aceita luz. Ela via também que as orações dos vivos alcançam até os confins da escuridão. O inferno não pode ser esvaziado, dizia, mas o mundo pode ser poupado. Por isso pedia incessantemente: rezai pelos que não creem, pelos que confiam em si mesmos, pelos que dizem sou bom sem pensar em Deus. Certa vez, durante uma meditação, ela ouviu o Senhor dizer: a santidade não está em não cair, mas em levantar-se com amor. E a santa respondeu: então, Senhor, o maior perigo não é o pecado, mas a indiferença. E o Senhor disse: sim, filha. O morno é o espelho do inferno. Santa Catarina entendia então que a salvação não é questão de merecimento, mas de correspondência. Deus chama a todos, dizia, mas poucos respondem com amor sincero. Ela via que o céu se abre para os que reconhecem a própria miséria e pedem ajuda. A alma que se confessa pequena, dizia, é grande aos olhos de Deus. Por isso, nas suas últimas palavras, antes de morrer, Santa Catarina suplicou às suas irmãs: rezai por mim, e rezai pelos bons que se esqueceram de amar. O inferno é o silêncio de quem não responde ao amor de Deus. Feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo: quantas vezes você chamou bem de suficiente? Quantas vezes acreditou que não precisava mudar porque já era bom? O inferno começa nesse pensamento, e o céu começa no instante em que o coração se abre para o arrependimento. Reze agora com humildade e fé: Senhor, se eu me julguei bom sem ti, perdoa-me. Não quero apenas fazer o bem, quero fazer tua vontade. Ensina-me a amar, mesmo quando me custa. Salva-me de mim mesmo e de toda a ilusão do orgulho. E que Santa Catarina me conduza pela estrada da humildade até o teu coração. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa. E lembre-se, compartilhar a fé é acender uma luz que nenhuma treva pode apagar.